Olá pessoal, estamos no ar com você, com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos, finanças, enfim, seu programa para discutir os temas quentes de mercado com as melhores cabeças da Faria Lima. Hoje nós trouxemos aqui o Thiago da T2 Educação para bater um papo conosco tanto sobre certificações, sobre como se desenvolver nesse mercado financeiro, quais pegadinhas não cair, quais vantagens competitivas adquirir se você for um profissional e se você for um investidor, como avaliar também o seu profissional. Thiago, muito obrigado por aceitar essa participação aqui conosco. Legal, Felipe. Muito obrigado. Boa tarde. Espero poder contribuir com a audiência. Boa tarde para quem nos assiste. Espero que a gente possa tirar bons proveitos dessa nossa conversa aqui. Maravilha. Pessoal, a gente está começando agora. Deixa ali suas perguntas, seus comentários. Aproveite, explore o Thiago para tirar suas dúvidas. E aproveita que você está aí, já está com o mouse, quem está no YouTube, já está com a mãozinha no mouse. E deixa também o seu like. Vamos alcançar e vamos atrás dos 400 likes no programa de hoje. A gente tem aqui a tradição, Thiago, de puxar algumas perguntas difíceis. A gente gosta de colocar os convidados ali nas cordas, né? Mas os convidados costumam sair diferente do Flamengo ontem. Os convidados costumam sair das cordas. E eu queria começar com o seguinte. Para que serve uma certificação para quem está chegando no mercado? Para quem não conhece o mercado, é um investidor ou está começando, mas não é um profissional do mercado e nem pretende ser. Para que servem as certificações? Legal, vamos lá. Primeiro, já que você citou aí o acontecido de ontem, eu queria saber se a sogra do VP melhorou, mas ou não. Essa é outra história. Bom, brincadeiras à parte aqui, para quem não pegou a referência, estou me referenciando ao técnico do Flamengo, que nem todo mundo às vezes gosta de futebol, mas obrigado pela pergunta sobre certificações. O mercado financeiro é absolutamente dinâmico, absolutamente amplo e, diferente de outras profissões, não existe uma graduação que seja específica para você trabalhar no mercado financeiro. Então, se você quer ser advogado, todo mundo sabe que você precisa fazer direito. Se você quer ser engenheiro, da mesma forma, você precisa fazer engenharia. Só que não existe uma faculdade específica para você trabalhar no mercado financeiro, até, inclusive, em razão da sua amplitude, né? E aí, por isso que existem as certificações, que basicamente, em linhas gerais, elas servem para atestar um nível de conhecimento mínimo técnico para o profissional. Para quem é investidor, buscar a certificação é apenas para você ampliar o seu nível de conhecimento, mas é importante deixar claro que a certificação ela não é desenhada para formar investidor, ela é desenhada para formar profissional que vai atender investidor. E aonde que está a diferença nisso? O profissional precisa entender mais de regulação, de autorregulação, ele precisa mergulhar mais profundo nos órgãos reguladores, o investidor não precisa. O investidor não precisa necessariamente saber que é a instrução 555 da CVM que regula os fundos, embora ela será revogada agora em abril. 75 agora, né? Ela será revogada. Mas o profissional precisa saber, precisa estar antenado. Então a ideia é ter um nível mínimo de qualificação técnica para o profissional e aí a gente pode expandir isso para as mais variadas certificações que existem. Agora, só para a gente compor o mise en place, aí, né? Começar a montar o escopo, o que existe de obrigatoriedade nas certificações? Por exemplo, para você ser aí, você precisa tirar lá a Ancor, mas até onde e o que é obrigatório e o que é bom ter? Aí depois a gente, dentro do que é bom ter, a gente vai entrando em alguns detalhes. Legal, acho que vale então a gente separar o mercado e basicamente em três pedaços, né? A gente pode falar da parte de distribuição. Distribuição de produtos de investimentos é aquela área que basicamente se conecta com o investidor e, portanto, vai levar os produtos, as opções de investimento para os investidores. Aqui a gente inclui a pessoa que trabalha no banco, na cooperativa, na corretora, o assessor de investimento, ele trabalha com distribuição. A gente pega uma outra área do mercado que é a parte de análise, que é onde estão os analistas de valores mobiliários que trabalham, como o próprio nome sugere, analisando ativos de renda fixa, de renda variável, que a gente pode ver muitos, inclusive, aí de casas de análise independentes. E também tem a área de gestão, que é para quem vai trabalhar com gestão de recursos de terceiros, gerindo fundo. Então, se a gente separa essas três, a gente vai primeiro para a área de distribuição, que
Na maioria das vezes, a área de distribuição é a porta de entrada para o mercado financeiro, na maioria das vezes, mas é bom reforçar que ela não é a única. E aí você tem algumas certificações que são obrigatórias aqui e outras que são de distinção. Rapidamente, a CPA 10 e a CPA 20, elas são obrigatórias para quem vai trabalhar sendo funcionário de uma grande instituição. A CPA 10 é obrigatória para quem vai trabalhar no segmento de varejo, de grandes bancos e de cooperativas. Já a CPA 20 é obrigatória para quem vai trabalhar no segmento de alta renda, que é os bancos que a gente vê aí, o Personalité, o Estilo e tudo mais. E aí depois nós temos a certificação Ancord, que é para o assessor de investimento, portanto ela é obrigatória para quem vai trabalhar sendo assessor de investimentos, representando uma instituição de maneira autônoma. Dentro desse escopo de distribuição, a gente pode citar basicamente mais duas certificações, que é a CEA, da Ambima, que é a certificação de especialista em investimentos. Essa certificação ela é uma certificação de distinção, embora para alguns cargos, algumas instituições estão pedindo, que ela dá para o profissional um título de especialista mesmo, que ele se aprofunda mais no conhecimento. E depois dessa, a gente tem uma outra certificação, que é o CFP, que é a certificação para planejador financeiro. Essa é uma certificação de distinção também. Para você obtê-la, você precisa, além de passar na prova, cumprir outros pré-requisitos, como experiência de 5 anos. Então, aqui na parte de distribuição, resumindo, CPA 1020 e Ancord são obrigatórias, dependendo dos cargos. CEA e CFP é distinção. Se você tem um selo a mais no currículo, um poder maior. Na parte de análise, rapidamente, você é obrigatório ter o CNPI. Só que para ter o CNPI você precisa passar em 2 provas. A do conteúdo brasileiro e depois aquela área que você escolheu. Ou para análise fundamentalista ou para análise técnica. Se você é um analista fundamentalista, você vai analisar valores imobiliários com base nos fundamentos da empresa, do papel e da economia. Se você é técnico, com base nos gráficos. E para você trabalhar com gestão, obrigatório você ter a certificação CGA da Ambima. Só que para você ter a CGA, antes você precisa cumprir um outro pré-requisito que é passar no CFG. Eu sei, são muitas siglas, para quem está ouvindo pela primeira vez já esqueceu tudo que eu falei, mas a gente pode revisitar aqui. Mas aí a vantagem é o programa vai ficar gravado, então você pode ficar voltando ali em loop até decorar as siglas. Vamos lá, vamos embora. Então basicamente é isso, para a área são obrigatórias e aí tem a distinção. Agora, por exemplo, um profissional que está na parte de distribuição, mas ele não foi para o CFP. Você tirar um CGA, traz alguma distinção também para o profissional? Como fica essa questão da visibilidade também? Né? Também um selo, a certificação também é um selo. Sim, é um selo que tem um valor. O que acontece? Se você trabalha com distribuição, tem o CEA, mas, sei lá, por alguma razão eu não cumpro o pré-requisito do CFP, porque, como eu disse, o CFP são 5 anos de experiência. Eu quero tirar uma outra certificação, que pode ser o CGA, pode ser o CNPI. O que na prática vai acontecer com esse profissional é que ele vai adquirir mais conhecimento que a CEA até aquele momento não cobriu e, portanto, ele terá mais uma amplitude maior de cobertura, de análise, um repertório maior para falar com o cliente na hora de fazer os seus comentários, as suas recomendações. Aliás, diga-se de passagem, o profissional CEA, ele pode se credenciar na CVM como consultor de valores imobiliários e trabalhar de maneira autônoma. E o consultor de valores imobiliários, ele é o único profissional que pode indicar uma carteira de investimentos para o investidor de maneira personalizada. Então, ele atende o cliente, fala, cliente, vem cá, vamos conversar. Dado que nós conversamos, eu, consultor de valores imobiliários, recomendo que você compre isso, venda aquilo, compra isso e venda aquilo. De maneira individualizada, ele pode fazer isso. Então, se ele, por exemplo, vai buscar o CNPI, ele está aumentando mais o seu portfólio de conhecimento, o seu repertório. Então, não só em níveis de reconhecimento pela certificação, mas em nível de conhecimento, vale a pena. Agora, para o investidor que está buscando um profissional, ver o selinho do CFP ali ajuda na seleção. Bastante. Especificamente o CFP, ver o selinho do CFP, e aliás é bastante comum para quem eventualmente não acompanha isso, se você olhar lá no LinkedIn, coisa mais comum, o profissional que é CFP, ele coloca a marca do CFP do lado do nome dele. Então tá lá, Thiago Feitosa, sei lá, /CFP. Por quê? Porque quando você ostenta essa marca do CFP, você está comprovando algumas coisas. Que você passou numa prova que é difícil, a prova do CFP não é fácil, e que você, além disso tudo, você tem experiência no mercado de no mínimo 5 anos. Então ela é uma certificação única que exige
experiência. Então, se você é um investidor e está pensando em contratar um planejador financeiro e você eventualmente tem a possibilidade de falar com um profissional CFP, eu não tenho como garantir que esse profissional de fato é bom, mas eu tenho como garantir que ele passou numa prova difícil, portanto ele conhece muita coisa de planejamento financeiro de várias áreas e, além disso, ele tem experiência no mercado. E aí isso pode ser um ponto positivo na contratação desse profissional. A gente está falando de quantos CFPs no mercado brasileiro hoje? 12 mil, mais ou menos. É muito pequeno o número. Para você ter uma ideia, CPA 20 tem quase... CPA 10 tem quase 400 mil. CPA 20 tem 180 mil, mais ou menos. CEA tem perto de 30 mil. E CFP, a última vez que eu atualizei esse número, tinha 12 mil CFPs. Vou colocar aqui umas perguntas para deixar o Thiago um pouco da fogueira também. Me fala uma coisa. Hoje, com o acesso à educação que a gente tem, conteúdos disponíveis na internet, faz sentido eu contratar um profissional para me ajudar a investir? Faz todo sentido, faz todo sentido. Você respondeu rápido, eu pensei que você ia... Não, mas eu quero provocar aqui, né? A lógica é mais ou menos assim. Eu posso ir a uma academia sozinho, sem contratar um personal? Posso. E possivelmente eu vou ter resultado se eu for disciplinado no meu treino. Mas a chance de eu me lesionar, de eu me machucar é muito maior, porque eu não sou da área, não entendo a parte física. E a questão do mercado financeiro é a mesma coisa. Você pode investir sozinho? Óbvio que pode. Ainda mais se você acompanha o programa, você conhece um pouco de mercado, você é diferente da maior parte das pessoas. Só que as chances são de que você sozinho, muito provavelmente, você vai ter pontos cegos, que um bom profissional pode te ajudar. E quando você conhece de mercado, essa é a melhor hora para você contratar um profissional. Porque você sabe que esse profissional não vai te enganar. Nós falávamos antes de começar aqui, porque, inclusive, vou tentar parafrasear o que você disse, né? As pessoas, de um modo geral, elas pensam duas coisas. Eu não quero aprender nada de investimento, vou delegar para o meu gerente, para o meu assessor, enfim, ele que se vira, e aí essa pessoa ela acaba sendo enganada, ou eu vou estudar para não precisar de ninguém. Não, pelo contrário. Você precisa conhecer minimamente o mercado para que você possa, portanto, contratar um profissional. Eu conversava com uma pessoa há alguns dias e aí, dado o meu trabalho, ela começou a falar de mercado financeiro e tal. Ela falou assim, que legal, eu comecei a investir esses dias. Eu falei, que legal, o que você fez? Eu fui lá no Banco X e o gerente falou para eu colocar R$100 por mês num negócio lá, não sei o que, CAP. Aí eu falei, então, vem cá, deixa eu te explicar. Isso não é investimento. Enfim, mas é isso, porque você não conhece e aí, enfim, você é empurrado qualquer coisa e você é enganado. Infelizmente, pessoas acabam usufruindo da ignorância alheia, né? Então, é bom você conhecer para que você possa, portanto, contratar um profissional que vai aumentar o seu potencial no mercado. Mas o que é pior, título de capitalização ou COI? Depende. Depende. Se a pessoa for sortuda, ela ainda pode ser sorteada no capitalização lá e ganhar dinheiro. No COI dá para ser. Tem ou não tem aqueles COIs assim, o cara monta o COI, obviamente a preocupação dele é diminuir o prêmio que ele vai pagar na estrutura para sobrar mais prêmio. E tem ou não tem aquele COI assim que se a Microsoft subir 100% no ano... Você vai ganhar 10. Você vai ganhar 10. Não, mas não é só ela subir. Microsoft tem que subir 100, Facebook caiu 80. Isso, e tem que ser um dia de chuva. São super correlacionadas. E tem que ser um dia de chuva. Um dia de chuva. Aí você vai lá e ganha 10%. Exato. Né? Então, pelo menos, dá para dizer que pelo menos no título de capitalização o prêmio é maior. Dado que a probabilidade é baixa mesmo, né? Melhor entre esses dois, vamos jogar na Mega Sena? Vamos jogar na Mega Sena. O valor esperado é menos meio, né? Cada real investido, né? Já é melhor do que muita capitalização. Tem capitalização que tem até programa de TV, né? Tem, exato. E aí as pessoas acabam indo a grandes bancos que, enfim, tem lá os seus programas de meta e às vezes até falta qualificação para profissionais que estão lá. Claro, não generalizando, existem bons profissionais em todo o mercado, que o cara acaba aproveitando da ignorância do cliente para vender gato por lebre. Então, conhecer o mercado é bom porque você vai saber que ninguém vai te enganar e você pode contratar um profissional até para medir o quanto ele de fato está sendo coerente com a realidade, com o teu objetivo. E assim, eu sempre falo que não tem produto necessariamente ruim. Claro, capitalização a gente tira do jogo, mas sempre vai ter um produto que é adequado a uma necessidade específica que você precisa se entender e o profissional precisa te conhecer para isso. A gente teve aqui a participação do professor
Ricardo Rocha, que inclusive é coordenador do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e aí ele comentou um uso para capitalização. E de novo, dentro de cada realidade a gente até acha questões específicas, né? Porque a capitalização, por ela ser muito ruim de sacar antes, você tinha uma trava, né? Então você fazia, por exemplo, especialmente mulheres de família, usassem a capitalização como uma forma de impedir que seus maridos, por exemplo, sacassem aquele dinheiro. Aí, tá vendo? Tem uma você utilidade. Vê que tem uma utilidade, né? Tem um pouco de tudo. O mercado tem muita diversidade. Eu acho que algumas vezes... Não quero defender capitalização, não, por favor, mas quiser. É que tem alguns títulos que ficam taxados de maneira incorretamente ruim. Por exemplo, tem um que eu sei que você gosta. Qual que é? Previdência. Gosto, Previdência. Eu sou da época do mercado de previdência que a taxa de administração do fundo era 3,5%. Aí você pagava taxa de entrada e de saída, carregamento, né? Exato. Então, acho que isso queimou muito o produto, mas eu acredito que hoje tenha, né, boas oportunidades de previdência também, né? Sim, tem excelentes oportunidades e eu definitivamente gosto da previdência porque ele é o único produto que permite você pagar menos imposto de renda no momento presente, pegar o dinheiro que você pagaria de imposto para a Receita Federal hoje, investe esse dinheiro, faz ele render e lá na frente você pode pagar menos imposto. De uma linha geral, se você usar bem a Previdência, dado lá alguns critérios, você deixa de pagar 27,5% de imposto hoje, faz esse dinheiro render e lá na frente você paga 10%. Então não dá para dizer que é um produto ruim. Agora, o produto Previdência é uma boa solução. O que acontece é que no meio dessa boa solução, a gente infelizmente vai encontrar produtos que estão cobrando aí 2, 3, 4% de administração, 5% de carregamento, que aí o retorno do investidor vai sei lá para onde. Mas eu sempre falo, se o cliente ele entra no critério que ele pode utilizar o PGBL, se ele não usa o PGBL, eu garanto, ele está pagando mais imposto do que ele deveria. Então, dá para ser utilizado dentro dessa estrutura. E quando você comentou, né? Se o cliente se adequa a usar o PGBL, quando você está adequado a usar o PGBL? Quando você não pode deixar passar essa oportunidade? Quando você faz declaração de imposto de renda pelo modelo completo, aliás, está chegando o prazo da declaração e aí volta também toda a discussão de como é que declara. Então, você precisa fazer a declaração de imposto de renda pelo modelo completo, ser contribuinte de algum programa de previdência oficial, tipo o INSS ou um RPPS, né, que é o plano de pensão lá dos servidores. E você pode abater aí dentro desse critério, você abate até 12% da base de cálculo do seu imposto de renda do seu salário. Portanto, qualquer pessoa que trabalha, obrigatoriamente ela precisa contribuir para o plano de previdência. Então, ela já cumpre esse requisito. E se ela faz a declaração pelo modelo completo, que aí a partir de uma renda de 50, 60 mil por ano, já dá para fazer pelo modelo completo. Se você se encaixa nisso e não faz o PGBL, você está pagando mais imposto que deveria. Então, acima de 50, 60 mil por ano, já vale a pena olhar o modelo completo ali. Sim, com atenção. Exato. Qual o teto da bonificação no modelo simplificado? 20%, não, é 20% sobre a base de cálculo, limitado a 16 mil e alguma coisa que você abate, né? Então, por isso que, dependendo da renda, fazer pelo simplificado acaba sendo melhor. Então, se você tem mais do que 80 mil reais por ano de renda, por exemplo... Certeza que você tem que fazer PGBL. Certeza. Perfeito. Não precisa... Só escolher o produto certo, mas certeza. E aí precisa usar. E aí, desculpa até te cortar, a gente está falando que daqui a pouco começa a declaração de imposto de renda. E aí o brasileiro começa a correr atrás disso. Só que o planejamento fiscal não é agora, é durante o ano. Você tinha que ter feito ano passado. Você tinha que ter feito ano passado. Então, o que você decide agora de investimento, até de despesas, tudo que você decide esse ano é pensando no ano que vem. Então, dá para pensar, entende a estrutura do imposto de renda e usa o que precisa ser utilizado para você pagar. Não é pagar menos imposto, eu nem gosto desse termo, porque a verdade não é pagar menos imposto, é pagar só o que deve. Só o que deve. Porque quando você não faz um PGBL, você paga mais do que deve. Então é isso, não é pagar menos imposto, é pagar só o que deve. Se a regra está lá, o governo colocou essa regra, por que você não usa? Sobre veículos bons de produtos ruins, eu tenho uma pergunta muito importante sobre FIs.
Mas eu só vou fazer essa pergunta depois do intervalo. Vambora. E eu só volto do intervalo se a gente tiver batido os 300 likes. Pessoal, você que está assistindo a gente ao vivo no YouTube, deixa o seu like. Agora a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. Muito bom. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá pessoal, estamos de volta com Você com Dinheiro. Pessoal, eu tô vendo aqui que a gente não bateu os 300 likes, hein? Tem 297. Cadê os 3 likes aí? Pessoal que tá... Cadê o pessoal da produção para dar esses 3 likes que estão faltando? Cadê o Helder? O Helder não tá hoje, o Marcelo Pereira. Tô sentindo falta de umas pessoas aqui que costumam estar no chat. Aqui o Ed dos Santos falou que já deu 2, né? Deu um na TV e outro na outra TV. Então tá assistindo a gente em 2 TVs aí, eu também aumentando a audiência. Ó, queria deixar, eu tinha comentado antes que a gente foi falar de previdência, então eu queria aproveitar para explorar um pouco essa diferença entre veículo e um bom produto, né? A gente tem os fundos imobiliários. Fundos imobiliários são um veículo bom. Agora, quando a gente vê, na teoria, se você olha só pelo lado do veículo, todo shopping deveria ser administrado por um fundo imobiliário. Porque não faz sentido você pagar 34% de imposto de renda numa estrutura de empresa, você poderia ter dentro de um fundo imobiliário e ser isento de imposto de renda na distribuição. Mas o que a gente vê na prática, aqui em São Paulo mesmo, especialmente shoppings de muito fluxo, eles são administrados por administradoras. Né? Então, comenta um pouco, fundos imobiliários, quando eles são bons, quando eles são ruins, o que a gente tem que olhar? Faz sentido, por exemplo, você comprar um fundo imobiliário de papel, um FOF de fundo imobiliário? Como é essa distinção de produto e veículo dentro do contexto dos FIs? Legal. Bom, como você falou, o veículo fundo imobiliário, na minha percepção, é muito bom, porque ele traz para o investidor uma certa previsibilidade de renda, livre de imposto de renda. Então, é um jeito de você investir, por exemplo, em imóveis com pouco capital. Minha avó dizia que investir em que investimento seguro é investir em imóveis, então tá aí, com pouco capital é possível você fazer isso. Mas como você falou, o veículo em si é bom, mas dentro desse universo de veículos a gente tem algumas coisas que talvez façam mais sentido do que outras. Pessoalmente, a mim faz mais sentido, quando você buscar um fundo imobiliário, pensar mais no manejo de risco do que necessariamente da rentabilidade. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Eu prefiro um fundo imobiliário de tijolo com multi-inquilinos do que um fundo imobiliário de papel. Não que seja necessariamente ruim um fundo imobiliário de papel. Existem bons fundos, mas quando eu estou pensando no manejo de risco, o risco de um fundo de tijolo é menor e eu ainda consigo entender a estrutura de aluguel que está dentro daquele contrato. Então, são contratos atípicos, qual é o indexador daqueles contratos, o vencimento desses contratos, a taxa de vacância. Então, eu consigo olhar com uma profundidade e um carinho que me permita decidir melhor em relação aos papéis. Nos papéis, eu até consigo ver quais são os papéis que aquele fundo compra, mas eu não tenho ferramentas o suficiente para eu analisar
o rating, o risco da empresa, a menos que eu assine com dinheiro, que aliás fica aqui o jabá, porque eu também assino. Mas, de modo geral, eu prefiro fundo de papel com multi-inquilinos. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, se você quer investir em fundos imobiliários, assine com dinheiro. Eu gostei dessa dica, devia ter levantado essa bola antes. Agora, aí eu falei de fundo imobiliário, mas uma outra questão que sempre surge é investir em fundos. Até tem um telespectador que está sempre com a gente aqui, que é o Helder, que ele sempre fala que fundo para ele só cambial. Mas hoje ainda a gente consegue encontrar vantagem em investir em fundos. Eu tenho pesquisado sobre isso e você vê que o pessoal comenta de uma das vantagens de investir em fundo é não ter que acompanhar cada um dos papéis. Aí você tem uma realidade no Brasil hoje que a B3 tem 400 papéis e a gente tem 24 mil fundos. Exato. Esse mercado ainda faz sentido? Ele faz sentido na minha leitura, mas depende do contexto e eu vou explicar. Muitas pessoas compraram recentemente um fundo de uma empresa roxa, que eu prefiro não citar o nome, que era um fundo de reserva imediata, de reserva de emergência, que tinha comprado debêntures de Americanas. Então, o que aconteceu com as Americanas desvalorizou os papéis e, consequentemente, desvalorizou a cota de fundo. Então, por que eu estou falando isso? Estou aqui me referindo, acho que todo mundo que assiste pegou a referência, mas é para dizer o seguinte, existem bons produtos e existem outros produtos que não são tão bons assim. Então, existem fundos com bons gestores, com track record que você olha e fala, cara, vale a pena eu me associar a esse gestor. E esse gestor, ele vai errar, em algum momento ele vai cair ali as cotas, mas tem histórico para isso. E o histórico de um fundo de investimento não é o quanto rendeu nos últimos anos. Você precisa olhar no mínimo 5 anos o histórico daquele gestor, o mercado que o fundo investe e quais são as despesas que esse fundo traz para você entre taxa de administração e performance. Prefira fundos que cobram muita performance e pouca administração. Não muita performance, mas que cobram mais performance, porque nesse caso o gestor ele será remunerado se ele te entregar bom resultado. Se o fundo tem taxa de administração alta, como diria um tio meu, fuja louco. Pô, tem alguns comentários aqui, acabei segurando um pouco, mas eu queria passar por eles. O Regis perguntou, né, sobre tijolo. Né? Tijolo a gente se refere quando o fundo imobiliário compra um imóvel propriamente, e não o papel. A gente separa geralmente entre tijolo e papel. Papel quando você compra recebíveis, compra CRI, CRA não. CRA é mais para quando fundo FI Agro. Né? Mas especialmente compra CRI, compra papéis de desenvolvimento e o tijolo você compra de fato o imóvel. O Luiz Henrique Ribeiro, ele faz uma consideração que é interessante. FI é simples, você compra os 2 menores de cada segmento, que sairá melhor que a média. Esse é um ponto interessante. Eu tinha acompanhado um artigo recentemente que justamente o fundo imobiliário tende a ter uma performance, diferente dos fundos de mercado, 555, tende a ter uma performance pior quanto maior o fundo, assim como tende a ter uma performance pior quanto maior a relação price to book dele. Então, é uma questão interessante. Boa bola levantada aqui pelo Luiz. Agora tem aqui o pessoal de blockchain trazendo uma outra provocação, que é melhor você investir num fundo imobiliário ou num asset tokenizado? Então, Aí isso vai puxar outra pergunta daqui a pouco, mas responda essa primeiro, que a gente vai chegar naquele outro assunto diante do programa. Então, nós vamos entrar numa caixa de Pandora aqui, que o negócio, se o programa tiver só 1 hora, eu acho que não vai dar. Mas assim, hoje a gente tem alternativas de investimentos tokenizados, a CVM está olhando para isso, empresas têm conseguido vender ações, cotas de ações ou ações propriamente dita via token. Então esse é um mercado que ele é bastante embrionário. E por ser bastante embrionário, na minha leitura, requer um conhecimento mais profundo de mercado para quem quer entrar nesse tipo de modalidade de investimentos. E, portanto, não é a realidade da maior parte das pessoas. E também por não ser a realidade da maior parte das pessoas, é também um grande universo para que você caia em roubada. E muitas das vezes roubadas que são muito bem desenhadas, muito bem costuradas, assim.
aparenta ser a coisa mais linda do mundo, aparenta ser uma excelente empresa, aparenta ser um excelente negócio, mas no final da história você pode se frustrar. Então, a menos que você conheça muito bem a empresa, a menos que você conheça muito bem essa modalidade e ainda que você conheça essa modalidade, sempre pense no manejo de risco. Você vai colocar o dinheiro da pinga, não o dinheiro do leite das crianças, por favor. Porque não faz sentido você se expor. Ainda hoje eu estava escrevendo um post e eu acho que a maior parte das pessoas talvez não entendeu ainda, né? Mercado financeiro, primeiro você busca a segurança. Primeiro, depois você vai buscar a rentabilidade. Só que a maior parte das pessoas inverte. Então, você já tem segurança para fazer isso? Ok, mas não abre mão dessa segurança. Depois que você formar a sua segurança, você vai pensar em outras alternativas, que o próprio FII ou essa modalidade de investimento tokenizado, mas sempre pensando mais no risco do que no retorno. O senhor comentou aqui, né, que fundos grandes tendem a ser infinitamente mais seguros que os menores. Geralmente os fundos grandes têm por construção, tem um track record maior. Né? Então você não vai começar um fundo com, salvo algumas exceções, você vai começar um fundo com 5 ou 6 bi, que é o tamanho que tende a ser perto do tamanho ótimo. A partir daí não adianta crescer muito mais. Então, isso de fato, Silvio, concordo com você, isso faz toda a diferença. Boca do Trombone aqui falou que ele mandou o like 332. Eu estou pensando em prometer aqui uma camisa do Flamengo para o like 400 do programa de hoje. Cadê o Cabral? Já foi, né? A camisa do Flamengo, cadê o Cabral nessas horas? Só que a camisa do Flamengo vai vir escrito Vitor Pereira nas costas. Né? Sobre essa questão, né? A gente teve muito o mercado de cripto puxando algumas inovações, especialmente pelo blockchain, que tem uma tecnologia muito interessante por trás, mas por cair numa vala de ativos que nós conhecemos pouco, muitas pessoas se aproveitam desse tipo de brecha para montar pirâmides financeiras, né? E tem alguns casos até recentes. Eu queria que você comentasse um pouco sobre as pirâmides e como a gente pode, naturalmente, prevenir, mas eu queria geralmente eu puxo isso no terceiro bloco, mas já provocar ali a parte mais filosófica de questionar como é que a gente pode melhorar o mercado como um todo para tirar um pouco desse peso da falta de educação financeira. Porque teve um movimento, sim, em pessoas comentando finanças. Você tem uma disponibilidade de informações, mas será que isso é suficiente? Será que a gente está indo no caminho certo? Boa pergunta. A gente vai precisar... Traz outra água aí, coloca outra coisa nesse copo aqui, gente. Bom, sobre pirâmide financeira... Ed, não tira o like, não. Eu não mando para você a camisa do Flamengo, fique tranquilo. Sobre pirâmide financeira, eu li um tweet hoje. Eu gostaria muito de lembrar quem escreveu isso para eu acreditar, mas eu não lembro. A pessoa escreveu assim, ó, sobre criptomoedas. Se tem yield, é golpe. O que ela está querendo dizer com isso? Se alguém está te prometendo uma certa rentabilidade com criptomoeda, é golpe, ponto. Não tem história. Ah, mas rende 1, 2, 8% ao mês, como um caso mais recente aí que tá hoje, por exemplo, a Fitwit está louca com isso aí. Não tem como, é golpe, ponto. Então assim, aí volta no que eu falei há pouco, né? As pessoas acabam caindo em golpes porque elas esquecem dessa regra. Primeiro, no mercado financeiro, você busca segurança. Só depois você vai tentar buscar uma rentabilidade um pouco maior sem comprometer a sua segurança. E aí as pessoas olham promessas de rentabilidade, sei lá, de 8% ao mês e falam, não, peraí, 8% ao mês eu vou vender a minha casa para eu ganhar 8%. Você vendia tudo, claro, mas isso economicamente não faz o menor sentido isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto, dentro do que você falou sobre será que nós estamos indo no caminho certo, minha leitura é a seguinte: é ótimo que a gente tenha a quantidade de informações que a gente tem sobre a educação financeira e mais pessoas formando profissionais, formando investidores, formando opinião, influenciadores. Eu acho que isso é ótimo. Só que eu tenho uma boa memória e na eleição de 2018, em um debate,
o Cabo Daciolo falou alguma coisa ali para o Ciro Gomes, e aí o Ciro Gomes disse assim, olha, eu sou um grande apreciador da democracia, mas a democracia tem o seu custo, que era lá aquele comentário, então, não sei se a galera vai lembrar, lembrei disso agora. O que eu quero dizer com isso? A quantidade de informação disponível na internet é maravilhoso. A minha carreira foi projetada para o mercado, para além do meu ciclo de confiança, mas para o mercado de uma maneira maior, através da internet. Nós estamos aqui por conta da internet. Mas qual que é o problema disso? O problema é que muitas pessoas acabam se aproveitando da inocência das pessoas e fazendo recomendações ruins. E, para além disso, nós temos um outro problema que é a maior parte das redes sociais, com exceção essa aqui do YouTube, que nós estamos, mas a maior parte das redes sociais, elas valorizam conteúdos que engajam, que são rápidos, que estão dinâmicos, porque a gente vai passando o feed e aí até o produtor de conteúdo bem intencionado, ele tem dificuldade de produzir um conteúdo que tenha substância naquela informação. E aí é muito fácil uma pessoa, nesse processo, comprar gato por lebre de alguém que produz informação, que produz conteúdo mal intencionado, ou até mesmo comprar gato por lebre de uma pessoa bem intencionada, mas que, dado o formato das redes, não consegue entregar o nível de profundidade necessário. Daí a importância de não desistirmos de estarmos no YouTube, de fazer conteúdo mais profundo, de você entender quem é o profissional que está gerando essa informação, que tipo de debate que ele traz, o nível de profundidade, se é pautado na realidade ou se é pautado no achismo. Acho que tudo isso a gente precisa saber filtrar. Eu posso até compartilhar um pouco do meu processo pessoal. Eu produzo conteúdo para redes há algum tempo, mas eu tive uma concentração em LinkedIn durante muito tempo antes de ter a inserção aqui na BMC, justamente porque você não conseguia entregar com plataformas de mídia de massa, você não conseguia levar um conteúdo. Você tem que fazer em 30 segundos, 1 minuto, que para chamar é ok, mas como é que você vai trazer esse tipo de debate em 1 minuto? É impossível, e você vai ser mal interpretado. Assim, por mais que você traga os dados, você vai ser mal interpretado. No máximo você vai conseguir ler os dados, vai falar, olha, o rendimento da poupança foi esse, o do Tesouro Direto foi esse, logo acabou o Rios, né? Eu não sei se eu devia ter falado o nome da rede, mas bom, foi uma. Porque é um problema isso. Então, aí a gente até agradece o pessoal da BBC por ter esse espaço, que justamente a gente foi buscar alguma coisa que a gente conseguisse sentar e falar por pelo menos 1 hora. Às vezes 1 hora fica curto, mas é realmente muito difícil você levar conteúdo sem ter tempo para isso. Hoje, no escritório, a gente estava discutindo sobre a necessidade da gente fazer um conteúdo para explicar esse grande debate que está rolando no dia de hoje sobre o governo atacando o Banco Central, atacando a autonomia do Banco Central. E aí a nossa discussão no escritório hoje foi, a gente vai produzir um conteúdo para explicar o que é essa autonomia do Banco Central, para que as pessoas formem as suas próprias opiniões? E a minha conclusão foi, a gente pode produzir, desde que seja um vídeo de pelo menos 20 minutos. Porque se for um Reels, não vai dar, não vai caber. Ih, falei de novo. Não vai caber. Então assim, eu preciso ter conteúdo e tempo para que você consiga levar a informação por completo. Que aí, mais uma vez, voltando para o mercado, falávamos antes. Cara, como é que você vai numa rede social falar para uma pessoa comprar, sei lá, NTNB? Compra NTNB, porque ela pode te dar um rendimento por mês, lá, por semestre, com cupom. Só que se a pessoa vai comprar NTNB só por conta dessa informação, na hora que o papel cair, porque o papel vai cair, porque é isso que acontece com a NTNB, ela vai se frustrar, não vai querer achar que não é para ela, e aí perdeu todo o interesse de mercado financeiro. E é importante destacar que quanto mais pessoas investem, mais capital a gente tem disponível no mercado de capitais, e isso também contribui para o crescimento econômico. Então, frustrar o investidor é ruim para o sonho daquela pessoa, mas também é ruim para o todo. Então, a gente tem de ter a responsabilidade de sempre levar a informação mais profunda, e a minha percepção é, se não cabe para explicar o que de fato nesses 30 segundos, não faça, porque você vai fazer coisa errada. Excelente dica, e outros criadores tenham visto e sigam essa dica. Pessoal, a gente vai agora para o segundo break, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Até lá! BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café.
além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta com você com o Dinheiro de Hoje, terceiro e último bloco, aqui com o Thiago Feitosa falando sobre educação, falando sobre mercado de capitais, certificações, naturalmente como selecionar não só o seu investimento, essa é a grande diferença do papo de hoje, não só ensinando o investidor a selecionar o seu investimento, como selecionando o seu parceiro, quem você vai contratar para tocar os investimentos com vocês. Então, acabamos de passar os 350 likes, vamos buscar aí o 400 que ainda dá tempo, pessoal. Dedo no like, dedo no like. Guilherme Santos passando aí. Neia Jesus, boa tarde. Felipe, obrigado, boa tarde. Guilherme, onde... tem uma pergunta aqui, vou antecipar aqui o jabá. O Guilherme Santos aqui perguntando onde encontra os cursos, treinamentos aí da T2. Boa! Bom, se você está no YouTube, aqui mesmo nessa plataforma tem o nosso canal T2 Educação, onde eu produzo conteúdos voltados para certificações, mas para além disso eu produzo conteúdos também voltados para análise de mercados, pensando em dados, fazendo estudo de caso, com essa preocupação. Então aqui no YouTube T2, no Instagram T2 Educação, o site é t2.com.br, t e numeral 2.com.br. Então me segue no Instagram, me segue no YouTube, aproveita o que a gente produz e aí se fizer sentido depois fazer algum investimento também vai ser legal, senão só o fato da gente conseguir saber que a gente está impactando pessoas pelas redes também é importante. A gente recebeu aqui, o Ed dos Santos mesmo mandou um comentário bem interessante. Ganância e falta de disciplina, maior derrota para quem investe, né? Porque, de fato, né, não adianta você ter o produto perfeito. Você tem que ter recorrência, não dá para acertar o olho da mosca sempre. Isso é realmente bem complicado. E aí ele falou tudo, ganância e falta de disciplina. Falávamos antes da gravação. No dia que as Americanas caiu 80%, eu recebi um monte de gente me perguntando se eu achava que era hora de comprar Americanas. Eu falei, não, peraí, gente, vocês não entenderam nada, volta tudo. Como é que eu vou achar alguma coisa? Não sei nem qual é o balanço da loja Americanas. Volta tudo. O pior, você não sabe se alguém sabe qual é o balanço correto da loja Americanas. Você vai tomar posição ali. Isso tudo, aí vai para especulação. Especulação não é provavelmente problemática da liquidez. Exato, né? Aí a gente conversou com um rapaz de uma mesa proprietária aqui, o Júnior, né? E ele comentou que... Eu falei, olha, também não adianta a gente falar que especulação é boa para dar liquidez se o especulador só dura 2 ou 3 dias. Ele falou, 2 ou 3 dias? Pô, teve gente que entrou na minha mesa e durou 16 segundos. Nossa. Ele entrou e quebrou. Então, aí também não adianta. Se você entra já com essa cabeça, é muito difícil alcançar. Eu sei que a gente tem pouco tempo para um assunto tão denso, mas eu queria aproveitar a bola que você levantou sobre Banco Central e lá na introdução, no comecinho, porque a Larissa, que intermediou essa ponte, inclusive, ela comentou que, poxa, às vezes é difícil se explicar para seu pai, sua mãe, sua avó, o que é você investir em tesouro direto. Sim,
estou emprestando dinheiro para o governo. Mas toda hora eu falo que o governo é corrupto, eu vou emprestar o dinheiro para o ladrão. É óbvio que ele não vai me devolver, né? E acho que vale a pena a gente tentar levantar um pouco, dentro do que o tempo nos permite, mas do que é a dinâmica de tomada de capital do governo, para que ele precisa desse dinheiro e que, naturalmente, se ele está tomando um empréstimo, existe uma taxa de juros que o mercado dá. E o que acontece se você força uma taxa de juros, que dá também, porque como o governo emite moeda, ele consegue forçar a taxa de juros para um lugar diferente do que seria o razoável. Mas quais são as consequências negativas também de fazer esse movimento? Que é tentador. Você fala, olha, poxa, eu tenho uma dívida gigantesca. O governo é o órgão numa economia que tem a maior dívida. Se eu posso diminuir esse custo? Se eu posso diminuir os juros, eu vou lá, dou uma canetada e diminuir. Why not? Então, quais são os problemas disso? Né? Cara, muito legal isso aí, até para que o pessoal comece a entender um pouco que a decisão da taxa de juros, da manutenção ou da elevação da redução, ela não é pura e simplesmente pela boa vontade de 9 pessoas que participam do Copom. Ela é um pouco mais ampla, você precisa entender o todo. E taxa de juros alta, como nós estamos vivendo agora, com uma taxa de 13,65, é alta, e taxa de juros alta é ruim, ponto final. Não existe nenhum argumento que possa provar o contrário. Porque a economia não se desenvolve, nada funciona, é difícil, cara. Como que você vai montar um negócio cujo custo de capital começa com 15? É inviável. Então a taxa de juros é ruim, mas existe uma coisa que é pior do que a taxa de juros alta, que é a inflação. A inflação, ela destrói o poder de compra das pessoas, mas diga-se de passagem, quem mais sofre com a inflação é justamente os mais pobres, que têm uma renda hoje já bastante apertada. Se você tem um movimento inflacionário, essa renda vai ficar ainda mais apertada. As pessoas mais abastadas, que têm recursos, para essas pessoas, de verdade, existem mecanismos para você se proteger da inflação. Ela pode investir aqui, pode investir fora. Então, a preocupação em relação a subir ou não a taxa de juros, na minha leitura, é pensar principalmente para quem não acessa o mercado de capitais. Porque quem acessa o mercado de capitais que tem um conhecimento consegue se proteger. Então o governo, sim, é tentador baixar a taxa de juros. Só que quando você baixa demais a taxa de juros, cujos fundamentos não se sustentam, a gente pode voltar numa história recente do Brasil. O mesmo Banco Central que hoje mantém uma taxa alta porque o cenário pede, é o Banco Central que deixou a nossa taxa de juros a menor da história, deixou a taxa em 2%, ou melhor dizendo, 1,9%, né, se tratando da taxa efetiva. E ficou essa taxa baixa por muito tempo. E o preço chegou muito rápido. Porque com a taxa de juros baixa, você tem dificuldade de atrair capital. Se você tem dificuldade de atrair capital, na prática, o que acontece é que o preço do dólar tende a subir. E a gente vive numa economia globalizada que se o dólar sobe, sobe o preço do pão. Então a redução de taxa de juros sem fundamento provoca inflação. Então, o debate, a discussão sobre a necessidade de reduzir taxas de juros, na minha leitura, é um debate legítimo. Mas, infelizmente, pessoas acabam montando narrativas para provar teses que, ao longo da história, se provou fracassada. A gente tem essa história recente que a taxa foi reduzida para 2%, dado o contexto, era um contexto diferente, era um contexto de Covid, etc. e tal, mas a gente tem um histórico um pouco mais anterior a isso, no governo Dilma, que a taxa baixou sem fundamento. A inflação subiu para 14%. Para 11%. A taxa precisou subir depois de 7% para 14%. Então, é desafiador esse equilíbrio. E as pessoas precisam ter essa noção de que a decisão de manter taxa de juros subir ou descer não é a pura vontade de 9 pessoas que fazem parte do Copom. É uma leitura de cenário macro, envolve a situação econômica de outros países. Estados Unidos com taxa de juros alta, a gente não tem como competir, não dá, e é isso. Então, é uma decisão bastante difícil. Eu entendo quem questiona, quem critica a taxa alta, porque realmente é ruim, mas eu discordo completamente de quem acha que deve ser baixada a qualquer custo, porque a conta chega e chega rápida. E inflação é muito dura para as pessoas de menor poder aquisitivo, para quem não tem acesso ao mercado de capitais. E aí vem às vezes o governo é boa para o governo, né? Porque você aumenta a arrecadação e eventualmente trava o gasto na outra ponta, né? Exato. Aliás, hoje, mas perdoe-me porque eu só vi a manchete.
Eu não li a matéria, mas eu vi uma manchete que dizia que pela primeira vez a arrecadação de imposto de renda ultrapassou a arrecadação de ICMS. Eu só li a matéria, então... Por quê? Por conta da inflação. Porque você vai fazendo os reajustes de salários que são necessários devido à inflação, mas não corrige a tabela de imposto de renda, você na prática está aumentando o imposto de renda e cobrando justamente dos mais pobres. Muito bem, excelente ponto, excelente ponto. Tiago, queria agradecer a você pela sua participação. Queria que você deixasse, inclusive, agora no final, de novo, não só o contato do site, mas suas redes sociais, pessoal que queira seguir, buscar esse conteúdo, continuar acompanhando um pouco, bebendo um pouco na fonte aí do seu conhecimento. Deixa aí o seu... Esse é o momento de você fazer o seu jabá livremente. Legal, então vou até olhar para a câmera agora, né? Ó. Seguinte, no YouTube a gente está no YouTube, no Instagram como T2 Educação, então T2 numeral Educação. Eu estou mais presente no Instagram meio que diariamente ali nos stories, mas sempre produzindo conteúdo no feed. No YouTube com uma regularidade aí de 3 vídeos por semana, com assuntos que envolvem certificação, mas também envolvem análise de mercado. E no nosso site t2.com.br também. Mas vai lá no meu Instagram, fala que você me viu nesse programa, você com dinheiro, que eu vou repostar o seu comentário lá. Maravilha, pessoal. Tiago, muito obrigado pela sua participação. Você que nos acompanhou, nos assistiu pelas plataformas ou pelo YouTube, um prazer ter a sua audiência. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência e pelo seu like. Ficamos por aqui com o Você com Dinheiro de hoje. Amanhã às 15 horas a gente está de volta com mais Você com Dinheiro. Fique agora com Top News para o fechamento de mercado. Até lá!